Como vai lá maninho? Não, 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 não passa não. Eu quitava. Paris.
na biso nasi. Ya église ya Kikolo Salem. Yeto akoyembela Nzambe na ye nzembo moko. Wana telemi tosopetela. Yesu anazekanje. Maboko makasi. Alléluia. Wewe tangu ngai nakolela mpona ntango ya mawa kaka yo Yesu nanga komona yo nde nala libota Yesu yaya Thank you.
souffrances. Sou testemunha de todos os sofrimentos. Olelo musala oyo ezala. Para hoje essa obra está desta maneira. Eza facilité batikela yo elo. Não é fácil de te deixar algo E baye kokuta ngo. e virem encontrar. Yakoloba eza ete De dizer que moto nalingi nabenga po ateya. esta pessoa que eu quero chamar para pregar, Moto ya yamo. a primeira pessoa Likanisi mataki na motema. que o pensamento subiu no coração Po yema ezala na ngola. para ele estar em Angola. Donc c'est lui le fondateur. Ele é o fundador. Ya yema ya ngola. De Yema cá em Angola. Mais ya ba message mokili mobimba. Mas os mensageiros de todo mundo, Eza ba mine ba quatre frères otoyebi. são os 4 mensageiros que bem conhecemos. Nsamba bai na bango. E há os servos, Nde le messager panzali mokili e mobimba. aí o mensageiro se espalhou em Angola inteira. Pona nga moto na na présenter, Para mim, essa pessoa que eu quero apresentar c'est un père. é um pai. Nazana fier ya ko témoigner. Tenho esta vaidade de apresentar. Limisi muke pona malba muke nazozo. Perdoa porque pequenas palavras que eu estou a ter. Na yaki frère na Angola. Eu vi como irmão cá em Angola. Mais ministère na sanango. Esse ministério que eu tenho agora, Nzambe Deus, apese ngai yango Deus é quem me deu na nzela na ye. no caminho dele. So mutalobi abondela pona nga na koma ministre a part ye mutu akosi. Se tem alguém que fala que ele resolveu também apelar, além desse, ele mentiu. C'est Thomas Dema. Eu, o apóstolo de Pan, Après une année akomona musale ko monene. depois de ano vendo a obra tão Efale grande, babondela pona basali e mibale. que deveriam rezar por 2 Na servos. kati ya basali wana Dentro daqueles servos, nga nazali na kati. eu estava no meio. Malgré toyebaki teke makambo ekoma boye. Embora que não sabemos que as coisas já estão desta maneira. Yango naza fier Por isso tenho esta ya vaidade. maboko ya tiaki nga. Destas como que ele me ungiu, Naza o naza lelo. que são os So eza na bato balulaki baza basali ya nzambe nga te. Se tinha pessoas que cobiçaram ser servos, não Mabaki são. sasa baza batémoignage Mas ebele pessoas estão bapaza aqui e poderão testemunhar. betra nano yesu maboko makasi. Vamos aí aplaudir ao Senhor. nazosukisa koloba boye Estou a fintar dizendo ya séparation de separação nde tokutanisi lelo. e assim que se encontramos mais hoje. Naza fier E tenho a vaidade. après 15 ans Depois de 15 anos, mosala ekufi te. a obra não se estragou. eza na baeglise ebanda mpe kufi existe te kombo mpe babare. As igrejas que iniciaram também, porque hoje em dia os nomes Pasteur não bakendane existem. na vi na O ye. pastor também foi na sua vida. Mais je suis fier Mas eu tenho uma vaidade. malgré bitumba, Embora o combate, malgré makambo ebele, embora muitas coisas, on a payé des prix avec les hommes de Dieu nós pagamos o preço junto com os servos. po togarde yema mpe papa aya kokuta yango. A nós guardar o Iema e o pai virem. oyo esali fier na nga. O que a derrota na vida é uma escola. Na nsima na yo E atrás de ti, toleki na makambo ebele, passamos em várias coisas, mais ezalaki ekole mas era uma escola. parce que la destinée est plus forte que la E sanctification. a destinação é mais forte que a santificação. o nzambe alobi yango ekosala O que o Senhor disse que vai te komona concretizar. biso mpe basali Vendo a nós assim com os servos, ezala sujet ya kotonda nzambe. é um sujeito de glorificar a Deus. bamalade eyaki Porque havia doenças, aliwe eyaki morte, bafaux témoignage eyaki falsos testemunhos. po communauté oyo ekufa. A essa comunidade também morrer. e soki toza koexiste Estamos a insistir. c'est à cause nzambe ayebi É biso por causa do Senhor. mpe mosala oyo etongami likolo ya E revelation. esta obra que você na revelação. No contexto da pequeno povo. nzambe na ngai Meu Deus, akumisama. que seja louvado. nazotelemisa Está sabendo levantar? moto na nzambe monene Um homem de Deus tão grande, apôtre Dema alire apóstolo Demar, nalobi moto apoza tongoma o que meteu a sede, na basouffrance na basacrifice o tika nzambe apamola biso. que o Senhor nos abençoe. Alléluia. Alléluia. Demande les âmes. Rezemos a Deus. Korona kokamwa nzambe na bomoi. Senhor de admirável, Deus vive, Osala kilo la pe mokili. criaste o céu e a terra, Oye zomona na pe zomona na te. está Estrama para na kati na nguya na yo. não no seu poder. Oza moto liboso pe moto na suka. És o primeiro e o último. Mokote akokangi na yo Yesu Masihi. Ninguém é igual a ti. Osimbi mokili na maboko na yo mokonzi. Pegaste o mundo nas suas santas mãos. Yawe lokume ezongisama na yo. Senhor, a glória volta a ti.
Mon côté abokani na yo na sena moi. Ninguém é igual a ti. Ozali nzambe likolo na banzambe. És o Deus dos C'est par ta volonté que tu nous as établi, Père. A sua vontade que sejam estabelecidos. C'est par ta volonté que tu as voulu cette œuvre, Seigneur de gloire, et résister jusqu'à présent, Père. Pela sua vontade evoluiu esta obra e pela sua... Et nous sommes reconnaissants. E nós somos reconhecidos. C'est toi le véritable. És o verdadeiro. Tu as marché avec le fils de Jacob dans la colonne de feu pendant la nuit et la colonne de nuit pendant le jour. E andaste com o filho de Jacob durante a coluna de fogo e de nuvens. Tu es le Dieu et tu resteras toujours le Dieu. És o Deus, sempre restarás Deus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Je vais dire ça encore ma casse. Batemos palma para o Senhor Jesus. Et je dis maintenant, vous êtes reconnaissant, nous sommes ensemble. É bom ser reconhecido perante a Deus. Ce qui montre, vous êtes reconnaissant, c'est à mon thème. Se a pessoa não tem reconhecimento, tem mau coração. Et c'est là que nous sommes par la grâce de Dieu. E tem outras coisas, alguém pode fazer não pelos seus esforços, mas é pela graça de Deus. Tanto como il a moka oyo, E quando cá chegamos nessa terra, não viemos cá para praticar a obra de Deus. Não fui enviado como um pastor missionário para ir obrar um serviço em Angola. A pessoa que está a levar mau testemunho é a pessoa que está a ser maldito a Deus e perante as pessoas. E se esse filho de Deus deve testemunhar aquilo que é certo, que tu estás a conhecer que é assim. E vim aqui para procurar caminho da Europa e indo na Itália. L'homme propose, Dieu dispose. E que digam, o homem faz uma proposta, mas Deus é que dá a sua proposta. Église on a kuti na Petrangola awa, tango na chema kwa na Petrangola. Na Petrangola. Ezalaki église à Panté et puis ezalaki à pleine action. Era a igreja de Pentecostal e a pleine ação. Assim, os amados criam para nós obrar junto com eles. E como a minha visão não era para trabalhar cá, assim, se eu trabalhar aqui em Angola, vou demorar, vou fazer tanto tempo, porque eu ia fazer estudos bíblicos. Pastor Emmanuel, frère et frère, Anselme, Benjamin, en France, Guy, pasteur Chipé, vraiment, junto com os amados nomes citados, todos eles estivemos juntos e levaram no caminho da oração. De 21h a 0h. Das 21 horas e às 0h. Às 4 horas de madrugada, vamos bater as palmas, vamos continuar a oração. Para guardar a fé. Dia numa oração de 4 horas de madrugada para amanhecer às 6 horas. Deus trouxe-nos uma mensagem nos dizendo: o Senhor nos falou no caminho do de Deus. Deus falou na sua boca. E pegar a vossa obra meter na frente. E pegar as minhas obras voltar por trás. É por isso que os vossos caminhos se fecharam. E se meter primeiro as minhas obras em frente, eu vou abrir os vossos caminhos. Diz que vamos obrar a Deus neste país. Naquela casa que nós tivemos, é o pastor Emmanuel que convidou para mim viver naquela casa. Eles encontrei como comerciante muitas malas, faziam viagens, mas o caminho da Europa estava fechado. C'était le 4 juin au Papa Angola, au Papa Liboso. Le 4 juin 1992. Dia 4 de junho de 1991. Nós vamos tourner como pai acoli, exatamente chamada na lite awa, passou bem a batapoto, a distração, por igreja sábado, le cabo, todo tourner. E viemos, passamos aqui fazia a chamada da Europa, seria uma distração. Eles decidiram passar por atrás. Tanto tourner awa, le como na ngabo mamãe, a porta da mamãe Elisa. Assim, quando cá chegamos, encontramos a casa da mamãe Elisa. Aí se vamos tocar e dissemos que vamos entrar.
E vamos conversar com os homens que estão. A primeira pessoa que nos acolheu é a mamãe Elissa. Deus que estou a pregar a casa. Que nos deu esta obra para nós fazer. Que pega a alma desta mamãe onde está. Que esteja num bom lugar. Conforme abriu o coração para entregar o lugar de Deus. E a mamãe diz, entre e sente-se. Foi dia 22 de junho é que fomos meter as primeiras pedras. Le 22 juin 1992, ezali date oyo ministère de Angola foi fundado. Alors nzambe afungolaki baporte ya bato mingi bavoyageaki nde nzambe aretenaki biso na kati ya mosala na ye. E Deus abriu as portas de outros amados que viajaram e sempre permanecemos na sua obra. Vision ya poto elongwaki na kati ya makanisi na ngai. A visão dele na Brasil. Assim fizeram sair os seus vistos do Rio de Janeiro. Oi, vice. Misi ba visão na bango ali no Nigeria. Na Brasil. Fizeram sair os seus vistos do Rio de Janeiro. Pourquoi il y a visão ali na billet cá côté a libérou mais ou menos assim o rato acabou de roer só os números e não havia devolução. Mas não para pouco aqui. E naquela casa não havia rato. Pourquoi comme ça? Parce que ça vous savez comment tomber la révélation e Nzambe. Por que ele foi feito assim? Porque foi construído na revelação de Deus. Tá lá, eu vou isso aí. Deixa que eu lhe diga. Só que só na missão ou babassacanaka. Só que só na missão babassacanaka. Você tem a obra que costuma brincar é serviço. Você lá olhou e já é mensageiro. Este serviço de mensageiro que foi construído nesta. Como que eu viajei para a Europa? Emmanuel a que prière pour monde Nzambe. Pourquoi aller visar na billet? Assim, pastor Emmanuel foi orar porque o rato comeu os números do visto. Vamos aí se na ministério. Deus disse que volta no ministério. Eu só pastor de Maca Matamaka Munhoz église atika na maboko na yo pour ir a voyager. Diga ao pastor Demar que entrega todas as coisas da igreja nas suas mãos. O pastor não tinha visto, nem tinha passaporte, nem tinha nada. O nosso apóstolo Anselme, ele chamou, Deus me mostrou uma coisa. Assim, tivemos no ministério, numa reunião do ministério que estava presidindo. Uma pessoa que veio te chamar, se aproximar alguns metros, parece 100 metros. E quando tiveram a conversar com aquele homem, os meus ouvidos estavam abertos e estava ouvindo tudo que estava dizendo aquele homem. O que ele estava te dizendo? Se prepare. Porque tu estás aí. Tu vais deixar esse serviço e vai fazer outras obras. Apóstolo Anselmo disse às 7 pontos na casa pastoral. Bem amado, vamos brincar com outras coisas, mas e se vieste dentro desta obra, assim guarda a pedra que Deus meteu para o avanço da nossa igreja. E se vai vir para levar a divisão, e tu vai te dizer que vai se encontrar com Deus de Israel. Foi construído na revelação de Deus. Eu vou passar porque sou homem. Esta obra sempre permanece. É por isso que quando tu chegar, se tu vies, leva aquilo que é benefício para o povo de Deus. Não levas divisão. Porque está construído na revelação de Deus. Embora perturbações sempre está existindo. Jesus disse todo plano que eu não semeei será colhido. Essa planta Deus conhece. Ninguém construiu nos seus sentimentos. Também não é no desejo de dinheiro. Sofremos bem. E indo em outras casas dizendo, conhece Jesus? Eles estão a responder que
não conhecemos, pergunta lá na casa do vizinho. Nazawa basha na na basha te, na fala mingi na Petrangolo passa que tava na rusca. Lá, não conheço a Baixa, habitei muito aqui na Petrangola porque naquele tempo havia ruscas. Nós aqui planter na quartier eu por usar musala. Tivemos plantado neste bairro para fazer a obra de Deus. E agora pode repor a Bíblia. É por isso que o apóstolo Paulo disse, Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, segundo a graça de Deus que está a ser me dada, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. eu estou a meter um alicerce como um sábio arquiteto. Personne ne peut poser un autre fondement. Pessoa não pode meter outra alicerce, Vous voyez où est Chamaki déjà? somente aquele que já foi posto, Koyeba Yesu Masia. conhecer Jesus Cristo. Fondement nini Paul achaki na kati na Corinthe? Qual é a alicerce que o apóstolo Paulo meteu em Coríntios? Paul achaki fondement alakisaki bango kaka Masia, Yesu Kristo. Paulo meteu alicerce, só mostrou Jesus Cristo. Alakisaki bango eloko mosusu te. Não mostrou outra coisa, Mais alakisaki bango Yesu Masia. só mostrou Jesus Cristo. Yango biso kolakisaki na mboka oyo. É por isso que nós também apresentamos esses fatos. Oteki bato likolo ya makambo mosusu te. Não pregamos às pessoas outras coisas. Yango moni même kopima na nga na mboka oyo. Mesmo o meu sair nesta terra, C'est Dieu qui m'a dit, Nzambe mtayetsaki nga na bondela mpona Emmanuel. Deus é que me disse para mim rezar através do nosso pastor Emmanuel. Tika Emmanuel na kati ya mosala wako. Deixa o Emmanuel nesta obra. Nde nabondelaki mpona ye. Assim rezei para ele. C'était le 30 octobre Foi dia 30 de outubro 1994. de 1994. Nde nabondeli mpona Emmanuel. Assim rezei para o Emmanuel. Otika ye responsable ya ministère ya messager na kati ya mboka. E deixar como responsável do ministério do mensageiro aqui. Onction ya mosala oyo eza na motu na ngai. Ça je vous dis la vérité. A Okomi ye yango unção bisa desta obra está na minha cabeça. okomi koboya eza problème na yo. Nako force te mais eza bongo. C'est bon. Podes negar, não vou temporar, mas vai permanecer sempre assim. Tozwi mokanda ya Nzambe. Tomamos a carta de Deus. Donc taka verset mibale. Matthieu chapitre 10 verset 16. Mateus 10, verso 16. Et puis totangi na Genèse E também em Gênesis, chapitre 8 verset 6 capítulo 8, verso à 10, 12. verso 12. Bandeko bazwi rapidement batangela biso. Os leitores, faz favor, podem fazer a leitura. Nous lisons Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Genèse chapitre 8 Gênesis capítulo 8, verset 6 à 12. verso 6, 12. Genèse 8, 6 à 12. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'âge. Il lâcha le corbeau et les eaux aillent sécher sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouvait aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint à lui dans l'âge, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'âge. Il attendit encore 7 jours. 7 autres jours, il lâcha de nouveau la colombe hors de l'âge. La colombe revint à lui sur le soir. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre douce. Il entendit encore 7 autres jours. Il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui la parole du Seigneur. Amen. Nana message ya poko na lelo. Segue a mensagem da tarde de hoje. Eza na loko moko ya moke Nzambe akosha na kati na yo. Tem uma pequena coisa que Deus vai colocar no seu coração. Pesa na motema na yo. Entregue no seu coração Na chama loba ya Nzambe. para colocar a palavra de Deus, Wewe ndio comprendre desi ya Nzambe na kati na vida yo pe na kati ya mosala oyo. para entender o seu destino na sua vida e dentro desta obra. Yesu ayebisi bayeko ine boyi. Jesus disse aos seus discípulos: Nazali kotinda bino lokola bampate na kati na bangoyi. então vos enviar como as ovelhas perante aos leões. Bozala na mayele lokola baserpent. Sejam prudentes como serpentes Pe bozala humble lokola bakolombe. e sejam humildes como colombes. Pourquoi Yesu azoyebisa bayeko ine boyi? Por que
que Jesus está dizendo isto? Parce que nous vivons dans cette terre. Porque estamos a viver nesta terra. Estamos a habitar nesta terra. Tem muita maldade do que o bem. Como essas pessoas tomaram a missão de obrar, o inimigo existe nesse mundo. Deve ser sábio como eles podem andar neste mundo. Doivent enviar como as ovelhas perante aos leões. Sejam prudentes como serpentes e sejam humildes como colombos. Soyez simple comme des colombes. Aqui não vou pregar muito, seja simples como corvo. Soyez simple comme des colombes. Seja simples como um pombo. Pourquoi Yesu a pensé que caractère a joaqué de Deus? Por que Deus tomou a característica dessa ave? Et ça va nous quebrer la carte yamokili. Tem muitas aves cá no mundo. Mais pourquoi Christ a joaqué colombe? Por que Deus tomou só a pomba? E que sejam humildes como corvo. Parce que ndeke moko oyo azala humilité. Porque é uma ave que tem a humildade. Ndeke moko oyo azala simplicité. É animal que tem a simplicidade. Mais na kati na mokili tozomona bazozoye na symbole ya Nations Unies lokola ndeke moko ya paix. Assim estão tomando como um símbolo dos Estados Unidos, como uma ave da paz. Tem outros lugares, a pomba pode te subir e pode estar junto com ele. Então ele tomou como exemplo do Espírito Santo. E vimos como Jesus tinha a ser batizado, a pomba descer como um Espírito Santo. É por isso que Jesus disse que sejam simples como pombo. E se nós irmos no Antigo Testamento, vamos ver o rolo ou a fita que se jogou esta pomba. E vamos ver qual é as obras que esta pomba fez no tempo de Noé. Noé tomou uma missão a Deus. Depois de 50 dias, a Bíblia nos diz: Noé veio dentro do barco, junto com os animais dentro do barco, junto com seus filhos, junto com a esposa dos seus filhos. Não estão a saber o que está se passando por fora. Depois de 50 dias, Noé disse e foi dentro do barco. E está procurando qual é a ave que ele pode enviar para ir ver se a água acabaram de rebaixar. Porque eles não podem falar. Deus levou a chave. Não poderiam fazer. Também aqui nessa terra. E Noé entrou dentro do barco. Começou a procurar qual é a ave que ele pode enviar para fora. Noé pegou o corvo. O corvo, quando vai lhe ver, de longe é como um animal muito puro, mas é impuro. Corvo é escuro, preto, e tem também outra face que é branca, mas sempre é corvo. Corvo não leva uma vida melhor. Além das aves que Deus proibiu para que os povos de Israel que não alimentassem, foi um deles também. O corvo vai encontrar onde há cadáveres, nos cemitérios, nos hospitais, e comer coisas podres. E corvo é impuro. Noé tinha confiança. Ele sabia que esse animal ou essa ave não deveria ter. Quando pegou o corvo, disse a corvo: e sai e vai ver se as águas acabaram de ser. E vem nos dizer: nós queremos ver. Nós queremos sair. E não poderemos sair. Estamos a depender. Vai ver se a água secar. Foi aceitar numas coisas podres. Assim o corvo começou a se alimentar.
E corvo foi por cima Aquele cara é bombeiro. foi por cima desses cadáveres. Corbo, as outras trouver esse cara tinha planta aí. Assim o corvo estava procurando um lugar para meter a sua. Não é Elias, o mundo não contém. Noé esperou, não está esperando. Ele vai dar esse seguinte. Bem amado Senhor, Só que eu missão aí. você conhece a sua missão. On samba bengeleyo. Que Deus te chamou, On samba boneyo. que Deus te escolheu. Mina me o já confusão você não sabe. Minha mãe não vai meter confusão na obra de Deus. Não é esse corbo. Noé é corvo. Banyamaracati abato vai décourager. Assim os animais dentro do bar. Parce que não vem a corbo. Porque Bangu vai considerar não pode era sile bango. Porque a notícia do corvo estava vindo a esperar. Noé. Noé A continua na kati abato azongi. entrou dentro do barco, voltou. Aí você colombo. Ele veio pegar o pão, Ao bio kende. disse que tu vais. Parce que corbo to monete. Porque o corvo não estamos a ver. Yo kende. Tu vais Outra só que mais kauki. e vê se as águas secaram. Bíblia é missão. A Bíblia nos diz, Não tá no colomba vini. quando a pomba saiu, Oh my God. oh Hallelujah. meu Deus. Bíblia não vi colomba a trouver que esse cara tinha planta na yete. A Bíblia diz, a pomba não encontrou lugar de meter a sua planta. Il achait le corbeau Ele achou o corvo qui sortit partant et revenant jusqu'à ce que les autres. Pardon, tout on a. Na 8. Leia no capítulo 8, no verso 8, Non, 7, pardon, 7. verso 7. Le corbeau qui sortit. Non, dans la ligne 9, pardon. Leia verso 9. Non, 8. C'est la 8. 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied. Et elle revint en lui dans la car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Sans la mer, la pluie et la fille rentrèrent auprès de lui dans la Atindi colombe. Enviou pomba. Bíblia ici dit ça. A Bíblia nos diz, Colomba trouva que esse cara tinha corona yete. pomba não encontrou o sítio de meter a Parce sua qu'il y planta. avait des eaux sur toute la surface de la terre. Porque havia água por toda a face da terra. Colomba a trouvé que esse cara tinha corona yete. A pomba não encontrou o sítio de colocar os seus peixes. Mais le colomba a trouvé que esse cara tinha corona. Assim, o corvo encontrou o lugar de meter os seus peixes. Parce que ce colombo accomplit ça qui mission aí. Porque Não é jamais continuar colombo. quando encontrou a sua missão, não deveria ser mandado mais um pombo. Não é corona aí? Alléluia. Bíblia é esse mission. A Bíblia nos diz, Colomba a trouvé que esse cara tinha planta na yete. a pomba não encontrou o sítio de meter a sua planta. Parce que a gente que eu a minha cabete. Porque é um animal, é uma ave que não gosta de A maldade. fonte da casa da cadáver tem bater bíblia. Ele não aceita nos sítios de cadáver. A gente pede nem essa macria. Ele é puro conforme Deus lhe criou. A mona que esse cara ya tinha corona yete a vanda. Não viu onde deveria meter as suas patas. A turnar mo kili mo bimba. Ele rodeou todo mundo. Vem aí que nós vamos na casa de bato. E veio voltar no barco. Não achei o coco aí. E Noé meteu a sua mão. Colomba mati. A pomba subiu Vem a zongue na casa de bato. e fez voltar dentro do É barco. colomba zo mora na terra. Mas o corpo não está para ser. Aleluia. Os cadáveres. Il faut y ma mission na yo. E deve conhecer e saber a sua missão. Il faut y ma musela nzamba bengi yo. Deve saber qual é o serviço que Deus te chamou. Soko y mission na yo te. Se não conhece a sua missão, Soko y musala na yo se te. não conhece as suas obras, Oko sala n'importe quoi na musala nzamba. vai fazer qualquer coisa nas obras de Oko Deus. kuma ma division na kati ya œuvre de Dieu. Vai levar as divisões nas obras de Deus. Oko panza bato na kati ya vie na yo. Vai destruir homens na sua vida. Très bien aimé. Não, bem amado. To benga mi moto za bakorbote. Não fomos chamados para ser corvos. Nous avons une mission de la part de Dieu. Nós temos uma missão da parte de Deus. Dans ce pays, Neste país, nous avons une mission et pas une ensemble. temos uma missão a Deus. Mission de réconciliation. A missão de reconciliação. Mission, il y a pour préparer l'épouse. A missão de preparar a esposa. Côté à maman ensemble. Pregar a boa nova. Bato na bomba na mitema. As pessoas que se convertem. Bato na peça fila mamãe pai na colo. As pessoas que se entregam a sua vida ao Senhor. Por isso a coisa não é pior. Porque onde é Jesus na igreja? Para nós a igreja. Para receber a sua igreja. Não uma confissão na igreja, sabe? Assim, não leva confusão na igreja. Não uma divisão na igreja, sabe? Não vamos levar divisão na igreja. Il y a des corbeaux dans la igreja de Dieu. Há corpos na igreja de Deus. Viens de mettre le Seigneur. Leva do Senhor. Filho, maman, na casa biloko viao. Biloko bien matériel. Esses bens materiais, Biloko ya pola. as coisas podres, Biloko eza tina te. as coisas que não têm interesse, Oyo kosila kotina na mokilori. que vai acabar e vai ficar neste mundo. Ça c'est la mission. Esta é a missão. Ce n'est pas bien. Não é bom. Ce n'est pas ça que Dieu nous a appelé. Não é assim que Deus nos chamou. Ça m'appelle une mission, la mission divine. Deus nos chamou numa missão divina. Comment on dit ça va s'il y a des Preparar a esposa de Jesus Cristo. Parce que Yesu
akozonga na mokili oyo. Porque Jesus um dia vai vir. Akozonga na mokili oyo. Ele vai voltar. Tolinga te. Gostar ou não, Nasi akoya. Jesus virá. Akoya kozwa épouse. Ele vai vir buscar sua esposa. Mission na yazali nini? Qual é a sua missão? Mission yazali koporter na kati ya mokili. Qual é a sua missão que está na lei? Oza na ngona ezali bana. Ele está em Angola. Oza na kati ya église ezali bien. Está dentro da igreja. Est-ce que mission ezali pas divisé? Será que a sua missão é... Mission nyonso osala. Qual